Bom dia! Vamos dar bom dia para o Espírito Santo? Vamos juntos? 1, 2, 3. Bom dia, Espírito Santo! Eu tô muito feliz. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. E Deus falou muito comigo, até de algo que eu particularmente estou vivendo, né? Então, Salmo 23, versículo 1 e versículo 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Qual que é o principal papel do pastor? O principal papel do pastor é cuidar da sua ovelha. E para cuidar é necessário proteger e dar alimento. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias. Ele quer proteger e dar alimento. Por isso que muitas coisas na sua vida às vezes saem do seu controle. Você até faz planos, você organiza, mas tem coisas que Deus permite sair do seu controle, porque Ele quer te proteger. Porque nem tudo que vem diante de você é para você. Se fosse assim, o prato de lentilha que Jacó preparou para Esaú ia ser bênção, não ia ser maldição. Chegou para Esaú um prato de lentilha, só que não era para ele ter comido aquilo. Não era para ele. Só que ele pegou e ele se alimentou de algo que gerou uma perda de uma bênção que ele tinha da primogenitura. Ele se alimentou de forma errada. Ele pegou algo para ele que não era para ser para ele. Foi preparado, ele caiu na tentação e ele abriu mão do que Deus tinha para ele por causa daquela tentação. Porque ele foi comer em um lugar errado, foi se alimentar de algo errado. E muitas vezes a sua fraqueza espiritual é por conta que você está se alimentando de maneira errada. Ao invés de você se alimentar das verdades de Deus, você se alimenta de notícias, você se alimenta de fofocas, vai se alimentando de um monte de coisa. E isso vai gerando em você uma fraqueza, um desgaste. Isso vai te fazendo você perder a sua identidade. Olha que interessante, porque eu quero focar na mensagem do devocional no versículo 2. Quando fala assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando eu disse para você que o principal papel do pastor é cuidar da ovelha, e cuidar tem a ver com proteger e dar alimento, aqui está mostrando a primeira maneira que Deus usa aqui no versículo 2 para mostrar como ele protege a ovelha. Ele protege dando repouso. Ele protege dando descanso. Então, dar pausa, repousar, que significa proporcionar um descanso, é a maneira pela qual o pastor cuida da ovelha. Às vezes, nós não estamos dando uma atenção especial ao descanso. Se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, Ele quis nos ensinar sobre a importância do descanso. Só que quando eu falo descanso, não tem a ver só com dormir, não tem a ver só com pausar. Descanso também tem a ver com o versículo 2, quando fala assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então existe uma maneira certa de você repousar, de você descansar. Você tem que descansar no pasto verdejante. Pasto verdejante é um pasto vivo, um pasto verde, existe vida na plantação. Então a ovelha não pode comer qualquer coisa. Se ela comer qualquer coisa, ela passa mal. Ela precisa se alimentar de um pasto verdejante. Ela precisa descansar em um pasto verdejante, em um pasto vivo. E sabe qual é o pasto verdejante? Qual que é o pasto vivo que vai te dar descanso em meio às suas lutas? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pasto verdejante, que nos dá alimento e nos dá descanso.
Cada vez que você se dispor para você ouvir mais a palavra, a sua alma vai estar mais equilibrada. Você vai ter mais descanso. Você vai conseguir colocar o pingo nos is. Por quê? Porque a palavra vai dar sabedoria. Então você vai saber o tempo certo para descansar, o tempo certo para cuidar de casa, o tempo certo para cuidar dos filhos. É a palavra de Deus. Então entenda, se alguma coisa fez com que você parasse por um tempo, entenda que muitas vezes é o cuidado de Deus para a tua vida. Porque a maneira que Deus faz para cuidar de nós é proteger e dar alimento. E a proteção tem a ver com descanso. Não espere uma enfermidade para que muitas vezes você possa dar uma pausa, descansar e parar um pouco. Não espere algo acontecer de ruim para depois você mudar os teus hábitos. Comece a mudar os teus hábitos hoje. Eu tinha uma vida muito frenética. Quem me conheceu no passado sabe como era a Caterine antes. Continuo fazendo muitas coisas? Continuo, mas hoje eu sei qual é a minha prioridade. Eu sei qual é a minha prioridade. Minha prioridade se chama Deus. Porque se você fazer muitas coisas e não colocar Deus como sua prioridade, todo o seu trabalho está sendo em vão. Então deixa o pastor ser a sua prioridade. Ele vai te levar para águas de descanso em um dia tão tribulado. Deus abençoe. Vamos orar juntos esse versículo? Senhor, está escrito no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar e o Senhor vai nos fazer repousar em pastos verdejantes. Pai, muitos de nós estamos ansiosos, estamos aflitos por coisas que ainda estamos esperando acontecer, ainda não aconteceram. Senhor, nos leva a esse pasto verdejante, nos leva ao centro da sua palavra, para que na sua palavra possamos encontrar descanso para as nossas almas, para que a sua palavra possa nos alimentar diariamente, Pai. Se alguma coisa nos parou e se foi preparado por Ti, nos ensina a desfrutar do que o Senhor tem para nós nesses dias de pausa. Que nós possamos estar com o ouvido mais atento ao que os céus querem falar para nós. Protege o nosso coração, nos livra da ansiedade. É o que nós oramos nesse dia, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.